Bom dia, amigos, bom dia, amigas, caríssimos e caríssimas. Chegou a terça-feira. Bom, a gente está vivendo um dia de cada vez e aqui vale a pena citar o texto de hoje, Lucas, no seu capítulo 4, versículo 31 ao 37. E nós, essa semana, vamos ler o texto de Lucas. Nós lemos Mateus semana passada e hoje vamos ler Lucas. Nessa semana, vamos ler o texto de Lucas. Jesus, ele realiza hoje o primeiro milagre. Ao contrário do livro de João, em que Jesus realiza o primeiro milagre, transformando a água em vinho, Lucas, ele tem um carinho especial por Nossa Senhora e inicia o seu evangelho falando do anúncio, né, de Maria, falando do anúncio de João, dando assim um pouco da referência da infância de Jesus, da sua encarnação no seio da Virgem Maria. E aqui hoje, Jesus, depois do deserto, depois de entrar na sinagoga, depois de dizer quem ele era, o libertador, o Messias, escolhido de Deus, hoje ele vai realizar o primeiro milagre. E no texto de Lucas, o primeiro milagre acontece após um momento de partilha da palavra, após a sua leitura do livro do profeta Isaías. No profeta Isaías nós lemos ontem, um pedacinho lá no texto de Lucas, 16 a 20 do capítulo 4. A gente olha para esse texto e Jesus hoje cumpre o que ele falou. Ele falou, hoje se cumpriu o que está escrito. E Jesus hoje ele vai encontrar-se na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio, ou impuro, como diz a tradição. E a gente para meditar, esse homem estava dentro da sinagoga. E nós sabemos que a sinagoga era um grupo de homens que compunham um espaço de formação, de adoração, de oração, que era comum reunindo no dia de sábado. A sinagoga equivale às nossas igrejas, às nossas comunidades de fé. E aqui você vê claramente que muitas pessoas ficavam admiradas porque Jesus falava com autoridade. Falar com autoridade é ter ciência daquilo que você está falando. Falar com autoridade é você demonstrar sabedoria sem o autoritarismo. E a gente, quando ouve falar com autoridade, a gente pensa que é falar gritando às vezes. Ou então, impor a sua vontade. Impor de forma assim radical. Outro dia eu explicava para uma pessoa que não é de comunidade, não é de igreja, sobre o clero católico, sobretudo. O direito da Igreja Católica diz que o conselho paroquial, o conselho comunitário, os conselhos formados por leigos, os conselhos são consultivos. E a palavra final é de quem dirige a comunidade, do clero. Ele diz, então para que serve o conselho? O conselho serve para que o padre não faça besteira sozinho. Para que ele possa, antes de executar, comunicar. Para antes de executar, ele ouvir quem tem outro ponto de vista. E se o padre for um padre com sabedoria, ele vai esperar e decidir aquilo que eu aprendi com o bispo Luciano Bergamin, decidir no colegiado. Aquilo que a gente executa no conselho do laicato, que é decidir como um colegiado. Jamais decidir de forma autoritária. E aí então, a gente olha para esse contexto do evangelho de hoje, quando fala autoridade, sempre vem essa palavra, esse histórico na minha cabeça. Encontrar-se com Jesus na sinagoga, dentro da comunidade. E o interessante é que a gente, quando fala
do demônio, do bicho ruim, a gente vê claramente que ele reconhece Jesus. Ele sabe quem é Jesus. Aqueles que estão na comunidade, que estão agindo às vezes de forma errada, aqueles que estão na comunidade às vezes fazendo coisas que não convêm, sabem muito bem o que é certo muitas das vezes. O que nós temos que tentar é entender quem somos nós diante dessa narrativa de hoje, diante das nossas atitudes. Nós estamos, a exemplo de Jesus, trabalhando para a libertação, sendo fonte de libertação, sendo razão de libertação, ou somos aquele demônio que está na comunidade disfarçado? Pois, de acordo com a tradição aqui, ele fazia parte da comunidade. Mas Jesus, hora nenhuma, vai excluir o homem da comunidade. E aí, a gente para pensar quais são os demônios que nós temos em nossos cotidianos, quais são os inimigos de Deus que nós estamos alimentando, quais são os vícios, as dependências, as atitudes, as práticas que nós temos que não são práticas de cristãos. Falar em libertação, uma libertação pseudo-emocional, uma libertação de caráter, vamos dizer assim, sobrenatural, passa pela libertação, e aí eu falo isso com toda certeza, também real. Não adianta a gente falar que temos que combater o demônio se nós não combatermos as nossas más inclinações. Não adianta você dizer para o outro que ele tem que ter que se converter se você não tem um processo de conversão. Não adianta nós tentarmos trazer para dentro da igreja toda a santidade se não vivermos a santidade aonde nós estivermos. O evangelho de hoje, quando fala de libertação, e o evangelho de Lucas é o primeiro milagre de Jesus, é o processo de libertação desse homem, que não tem nome, e a gente aprende isso com o Padre Léo, quando não tem nome, é o nosso nome que tem que ser colocado no personagem. Esse homem que está aí escravizado, e é um homem que ouvia a palavra de Deus, era um homem que estava no grupo lá dentro da sinagoga. Jesus, ele tem conhecimento de quem é aquele ser que está ali. Ele de fato conhece cada coração. Jesus, ele, de acordo com a tradição, ele tem um quê que nós não podemos entender. O Evangelho de Jesus nunca fala que ele excluiu, que ele baniu, que ele expulsou, que ele mandou para fora da comunidade aqueles que pensavam diferente. A luta de nós temos que ter, aí Paulo lembra disso, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o demônio. E essa luta começa a partir do nosso próprio ser. Essa luta começa a partir da nossa atitude. E como se combate o demônio? A gente lembra aí as 3 pedrinhas: jejum, oração e caridade. Que a palavra que nós ouvimos hoje, essa palavra de libertação, seja para a gente fonte de libertação. Que possamos no dia de hoje fazer uma meditação plena. Quem nós somos? Quais são os desvios de caráter? Quais são as atitudes que eu tenho que combater na minha prática de vida para que eu seja plenamente liberto, de acordo com a vontade de Deus. Fique com Deus. Feliz terça-feira.
que possamos caminhar juntos. Eu sou Daniel Nonato.